Bom, ele entende muito de cérebro e o que acontece dentro dele. E o que acontece quando a pessoa tem depressão dentro do cérebro dela? Perfeito. Primeira coisa é que é um tema tão importante, a gente tem muito preconceito, né? Desde os filósofos gregos já debatiam depressão. E o problema é no cérebro. Primeiro aspecto, Claudete, é tirar o preconceito. É uma doença como outra qualquer. Da mesma forma que seu coração, seu intestino pode falhar, o pulmão, o cérebro também pode ter algumas falhas. E a depressão, a gente tem até algumas ilustrações mostrando. Vamos Hoje mostrar. a gente já sabe. Pode colocar a ilustração, pode continuar, doutor. Então, nós temos uns ilustras, pode colocar para mim, para o doutor então, o que acontece? Hoje a gente já sabe que nosso cérebro, ele mexe com vários neurotransmissores. E hoje em dia a gente já consegue fazer exames que vê a pessoa com o cérebro funcionando. Aí nós estamos fazendo já mostrando... de uma pessoa deprimida, do lado de cá, e o de cá, uma pessoa não deprimida. Você vê que vários desses exames mostram o seguinte, várias áreas de hipoatividade num paciente que está deprimido. Porque justamente o fato de ele estar deprimido, esses neurotransmissores, eles não comunicam bem. Aqui eu vejo uma diferença, né? Não sou médica, só estou vendo a diferença entre a foto de um cérebro e do outro. Mas na prática isso significa o quê? Aquele parece estar mais limpinho, mais, lógico, né? Normal do que esse daqui. Perfeito. Então, o que acontece, Claudete? Esses exames, eles dão suporte em pesquisa clínica. Então, não é um exame que você vai no médico e ele pede para ver. Mas isso a gente consegue mostrar o quê? Que um paciente que tem depressão, a estrutura do cérebro dele... Provado, é modificado. Porque o preconceito é tão grande com a doença de saúde mental, a pessoa acha que a pessoa não é forte, ela é fraca. Não, é uma doença. Ai, que frescura, levanta dessa cama, vai, sai pra vida. Não é assim, Não é assim, Claudete. E a gente tem as áreas do cérebro que são responsáveis por isso. Por isso que o médico junta os sintomas clínicos e esses sintomas clínicos somados com vários tipos de diagnósticos diferenciais, a gente consegue fechar. E é uma doença muito comum, Claudete. Por isso que às vezes o paciente estranho, neurocirurgião vai falar de depressão também? Claro, é uma doença que todo médico tem um contato muito forte. E que acontece lá, né? É no cérebro, é na cabeça da gente. Agora, isso tem algum fator hereditário ou não? Tem sim. Quais são os fatores? Tem o fator da genética, então a gente já sabe, já está comprovado que tem locais gênicos que realmente alterados predispõem à chance de depressão. Além disso, tem um fator ambiental muito forte, então a gente sabe pessoas que passaram por estresse, abusos, né? Pessoas que vêm em ambientes familiares desestruturados, pessoas que fazem uso e consumo de bebidas alcoólicas, de drogas também, tudo isso predispõe também à depressão. Como é que a pessoa pode desconfiar que está com depressão? Perfeito. A gente tem critérios diagnósticos, então tem consenso, tem guideline mostrando isso. De um modo geral, a pessoa sente humor deprimido, tem uma alteração do sono, pode dormir mais ou menos, tem um transtorno alimentar também, pode ganhar peso ou perder peso porque está comendo mais ou menos. Ela tem falta de prazer nas atividades que ela antes tinha prazer. Então, sei lá, você gostava de cozinhar e de repente você para de cozinhar, não sente mais prazer em fazer aquilo, né? A pessoa geralmente falta motivação para ela, então ela se sente muito cansada. Ela fala, não sei o que aconteceu, eu estou cansado o dia inteiro. Independente da idade? Independente da idade. E existem gatilhos? Existem gatilhos. O gatilho geralmente tem um estresse. O que é que confunde, Claudete? A pessoa está passando por um problema ruim e vamos supor você não tem essa tendência a ter depressão. A gente passa por um período de luto mesmo, a gente fica mal, a gente fica triste e depois de algumas semanas a gente melhora. Quem tem a tendência a ter depressão por essas modificações no cérebro, ela muitas vezes, aquele é o gatilho, mas ela não melhora daquilo. E aí o médico, depois de algumas semanas com esses critérios clínicos, ele fecha o diagnóstico do paciente. E não é perigoso tomar remédio para depressão? Ou uma pessoa que toma remédio, né, que tem que tomar para curar a depressão, ficar, tipo, viciada no remédio? Isso é um preconceito muito grande, Claudete. O que é que acontece? Os remédios de depressão são desde a década de 50, então a gente já conhece. Normalmente, o que é que eles fazem? Não é um tratamento único, envolve remédio, envolve psicoterapia, envolve psicólogo, envolve até hábitos de vida, exercício físico, dormir melhor. Junto com isso, muitas vezes o remédio é aquele empurrãozinho inicial. Então, na maioria das vezes, o paciente que tem depressão, ele tem uma chance grande de ter outros eventos de depressão. Eu lembro a questão de depressão, igual com dor crônica que você falou aqui, a gente falou aqui várias vezes, que quando você não trata a depressão, a chance de cronificar é maior. Quando você não trata a dor crônica, a chance de cronificar é maior. Então, se você tem esses critérios, procura ajuda. O médico vai dar aquele auxílio, fazer terapia, fazer uma série de fatores e muitas vezes o remédio também. E não vicia. Mas é também porque o cérebro acostuma com aquilo? O que acontece? Se falta neurotransmissor, se falta uma série de alterações, aquilo vai dar aquele gatilho inicial. Mas com os outros comportamentos, não tratando, aquela conexão vai ficar cada vez pior
e você vai mais predispor, forte. E o paciente vai ter outras recaídas com depressão. Mas isso porque o cérebro entende de que é para ficar assim mesmo? Isso. O que acontece? Cérebro é que nem músculo, é muito parecido. Quanto mais você exercita, não fica melhor o músculo, Sim. o cérebro é a mesma coisa. Se você tem um pensamento depressivo e aquilo vai ficando de forma recorrente, aquelas conexões vão ficando mais fortes. É por isso que pensar positivo leva você para uma situação de vida melhor. É por isso que ficar reclamando, ou mãe que fala de filho, ai, coitadinho, não tem sorte. Nossa, mas ele é tão azarado, esse daí não vai. Né? E em situações de trabalho, de escola, de vida. Isso só reforça. Não faça isso que só vai reforçar, não é?